Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Network Admin BR. Então, hoje eu estou aí para falar sobre a nova versão do PFSense, a versão 2.7.0 que saiu recentemente. Então, eu vou fazer um overview aí sobre o que teve de mudança, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre se vale a pena ou não atualizar, né, nesse momento, que recém saiu a versão, né? Então vamos dar uma olhadinha, não esquece de deixar o like no vídeo e compartilhar aí. E quem não é inscrito, se inscreva no canal aí, por favor, Network Admin BR. Vamos lá então, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então aqui, ó, eu tenho a versão 2.6 para a gente fazer um comparativo. E tenho a versão 2.7 já instalada aqui e atualizada, né? Na verdade ele era um 2.6 e eu atualizei ele para 2.7. Se alguém tiver dúvida aí na hora de fazer o upgrade da versão, na verdade, pode me chamar aí que eu dou as dicas aí. Bom, vamos começar olhando o release aqui, né, do release notes da versão. Então, para a gente ter ideia do que foi alterado, né, nessa versão. E aí, basicamente, aqui diz todos os erros que foram corrigidos e algumas coisas que foram adicionadas, né, ou retiradas. Então, é importante a gente sempre fazer essa leitura, né, para a gente ter ideia do que está acontecendo, né. Primeira coisa, eu diria a mais significativa que teve nessa versão foi que o PHP, né, ele acabou saindo da versão 7.4 para 8.6, né, para 8.2 na verdade, 8.6. Então ele pulou a versão 8.1 ali que tinha alguns erros e foi direto para 8.2, né. Outra coisa é que o sistema operacional, né, vai trabalhar com o FreeBSD 14, né, na versão corrente. Então a gente sabe que normalmente o PFSense estava com uma versão atrás do FreeBSD, sempre agora ele está com a versão bem atualizada do FreeBSD, o que nos indica que a gente vai continuar tendo essa atualização do PFSense aí, justamente por causa do sistema operacional, né? O sistema operacional nos comporta avançar bastante ainda, porque já estamos na versão mais atual, né? Bom, aqui tem algumas alertas, né? Então, primeiro, né? Foi retirado do IPsec alguns algoritmos de criptografia. Então, foi desabilitado o TripleDES, o Blowfish, o CAS-128 e o MD5 HMAC. Diversas pessoas utilizavam TripleDES, né? Então, tem que cuidar isso aí, porque se fizer atualização, e a gente sabe que a atualização é necessária por diversos aspectos de segurança, né? Mas se fizer a atualização, tem que lembrar que seu IPsec, se estiver trabalhando com TripleDES, não vai funcionar, né? Então tem que ter bastante cuidado nisso. E ainda aliado ao IPsec, eles adicionaram um novo protocolo aqui, um algoritmo, na verdade, né, de criptografia chamado SHA-20, né? Somado ao outro algoritmo que é o Poly 305, né? Segundo o que eu li sobre esse algoritmo de criptografia, né, ele é muito mais rápido que os outros algoritmos que estavam sendo utilizados, então esse foi um dos motivadores aí de utilizar, né, esse algoritmo de criptografia aí para o PFSense. O Captive Portal, né, ele foi migrado, né, então para quem não sabe, o PFSense ele utilizava dois firewalls, né? Um firewall pro Captive Portal e um firewall para o sistema operacional ali, né? O firewall que a gente utilizava, né? Então, quando fazia regras lá, a gente utilizava o Packet Filter para fazer as regras e o Captive Portal utilizava o IPFW. Agora tudo vai ser com o Packet Filter no PFSense, né? Então isso é bom porque a gente vai trabalhar somente com o Firewall agora, né? Mais algumas informações aqui úteis, vamos ver aqui, tem a parte do Unbound, né? Que é onde a gente utiliza o PF Blocker lá. Pelo que eu entendi, deu alguns problemas relacionados à utilização do Python e o MaxMind, que é aquela lista, né? Que tem lá dentro do PF Blocker. Então foi corrigido, né? Ao que tudo indica, foi corrigido essa dificuldade que eles estavam tendo aí do utilizar o MaxMind com Python lá dentro do PathBlocker, né? E aí teve a atualização do OpenVPN para 2.6.4, que é muito interessante porque traz correções de segurança e atualização do nosso ambiente, né? E aí vamos dar uma olhadinha então no que a gente teve, né? Teve diversos, isso é importante, tá? Teve diversas atualizações de segurança e correções de bugs, né? Então a gente pensa que o firewall é estritamente seguro, mas a gente sabe que quando tu expõe alguma coisa na web, se tu não tem uma formação correta do código ali, tu pode ter vulnerabilidades do tipo exploração de XSS, que são algumas coisas relacionadas à parte de
programação do próprio site, né? Então, quando a gente fala que está acessando a parte do alias ali dentro do Firewall, a gente está acessando uma página PHP que poderia ter vulnerabilidades e foram corrigidas, né? Tem mais algumas coisas relacionadas à parte de alias table, né? Então, eu não vou citar todas elas, mas eu vou colocar do lado aqui e a gente vai olhando no próprio pfSense, tá? Então, vou colocar aqui do lado aqui, ó, a página e a gente segue olhando aqui o que teve de alteração. Bom, seguindo a ordem aqui, né? Então, na parte de autenticação, tá? Onde a gente fala de User Manager, autenticação aqui, a gente, dentro dos settings, na verdade, tem a opção agora de escolher o algoritmo que vai estar trabalhando para armazenar senhas em formato hash, né? Então, antes não tinha essas opções aqui, se a gente olhar aqui, ó, na versão antiga, não conseguia escolher o algoritmo de criptografia que ia estar criptografando aquele hashzinho ali, né? Então agora a gente consegue escolher entre o Blowfish ou o SHA-512, né? Então fica na opção de cada um aí. Na parte de backup, né? Na parte de backup aqui, o Service Auto Backup, né? Aqui e aqui. O que a gente tem de alteração aqui? Pelo que eu notei aqui, teve diversas correções de erros, né? Mas teve essa parte aqui, ó, que é onde tu consegue ordenar, que antes, na versão anterior, tu não conseguia ordenar os backups pelo mais novo por primeiro, né? Então agora tu consegue, pode observar que na versão anterior aqui não tinha essa possibilidade. Já no backup, na parte de diagnóstico backup local e não o backup em cloud, né? Foi adicionada a possibilidade da gente encriptar também o arquivo config.xml, tá? Que era uma opção que não tinha no anterior, então foi adicionada essa opção de configurar e manter criptografado nosso config.xml. Também tem uma opção de notificar o usuário através das notificações que a gente tem dentro do pfSense, né? Então foi adicionado essa opção, não a opção em si, né? Mas a possibilidade de ele enviar as notificações quando habilitadas, quando um backup acontece, né? Então isso não tinha na versão anterior e ficou, quando você habilitar a notificação, automaticamente você vai estar habilitando receber todos os alertas e um dos alertas que você vai estar recebendo é de backup realizado. No Captive Portal, né, não teve nada de alteração ou adição de alguma coisa, mas tirando a parte, né, que a gente saiu do IPFW para o Packet Filter, mas teve diversas correções de segurança, né? Então a gente consegue lá no próprio Release Notes, a gente consegue observar que teve muitas correções de erro relacionado ao próprio Captive Portal, tá? Já na linha de comando, foi adicionada uma opção. Então aqui está o meu pfSense na 2.6 e se vocês observarem ali, ó, tem a opção de upgrade de configuração agora via playback, né? Já na versão anterior não tinha essa opção de upgrade, né, de configuração. Essa opção foi uma das partes que foram adicionadas nessa versão também. No DHCP, pelo que eu consegui achar aqui, não vai aparecer para nós aqui porque eu não tenho DHCP neste ambiente aqui, mas quando você vier em DHCP status releases aqui, ó, haverá uma distinção, pelo que diz ali, entre hosts ativos e não ativos, né, para facilitar enfim, a busca, né? A gente observou que até essa parte de DHCP tem melhorado cada vez mais a cada versão, né? Na 2.5, por exemplo, a gente não tinha clear ao DHCP lists, agora a gente já tem, então eles melhoraram isso aí, agora melhoraram essa parte de organização. Então a gente vê que a versão do pfSense está sofrendo atualização constante e está melhorando para a gente, né? Outra opção que foi adicionado no dashboard daí para facilitar a visualização, se a gente observar na versão 2.6, quando o hardware não tem criptografia ou não está habilitado, ficava em branco, né? Na versão nova foi adicionada a opção de inativo, né? Então quando o hardware está com a criptografia de hardware inabilitada, né, ou desativada, né? No IPsec, então, né, na VPN IPsec, nós tivemos aqui, quando a gente vai adicionar, a eliminação dos algoritmos de criptografia que estão defasados, né? E foi adicionado o SHA-20 Poly 1305, tá? Que é um algoritmo mais atual. Então foi adicionado essa opção dentro do IPsec. Também a parte de dashboard lá na frente do IPsec lá, a gente não tem aqui o IPsec configurado, mas aqui, ao que tudo indica, tu consegue selecionar alguns tipos de abas do IPsec que podem ser utilizados na parte inicial. Só mostrando aqui, né, na VPN IPsec, na versão anterior,
a gente não tem aquele algoritmo do Xaxá e ainda tem o Blowfish tipo Ds e o CAST 128, que foram os três que foram desabilitados, né? Já em status interfaces, aqui eu não tenho, tá? Mas em status interfaces foi adicionado um módulo ali com detalhes da parte de fibra, para quem utiliza fibra direto no Firewall, né? Então vai ter uma parte de visualização da fibra e status da fibra dentro do pfSense aqui, coisa que não tinha antes, tá? Uma outra coisa também que foi adicionado e que na verdade foi feito nessa versão, já tinha sido avisado que seria, né? No OpenVPN, a gente sabe que tem o shared key aqui, ó, que é aquela chave compartilhada, isso é de certa forma inseguro. Então, a partir do momento que a gente começa a utilizar shared key, ele tem um alerta. Ó. Observem que a gente está na versão 2.6, ó, eu coloquei shared key e não aconteceu nada. Se a gente vier na versão 2.7, a gente ao colocar um shared key, a gente está recebendo um alerta de que isso vai ser removido nas versões futuras. Então, trabalhem com a ideia de não utilizar shared key, né? Isso é muito importante para a gente poder ter uma atualização tranquila nas próximas versões aí, que pelo visto vai ser desativado, até porque é inseguro, né? Outra coisa que teve muita alteração, e é bem importante a gente ver isso, porque facilita, né, na parte de troubleshooting, resolução de problemas, é o Packet Capture, né? Então, se a gente olhar na versão anterior aqui, ó, em diagnóstico, Packet Capture, ele era bem limitado, né? Onde você selecionava a interface WAN, ou interface LAN, enfim, a interface que você quisesse, colocava algumas referências ao que você imaginava que o pacote ia passar, dava um start e ele capturava essas informações num PCAP ali, num arquivo de configuração para o Wireshark, por exemplo. Essa era a tela que a gente tinha. Na versão nova, vocês observem que ela ficou bem mais incrementada, porque eles notaram que a gente utiliza bastante isso, né? Então foi trabalhado, né? Então tem a parte da interface, tem os filtros que a gente pode utilizar somente com pacotes tagueados ou não, enfim, quantidade de pacotes que a gente quer capturar e tal, para não ficar aquela captura muito grande. E aí tem opções aqui de incluir pacotes com tag ou não, então ficou bem elaborado isso aqui e a gente, para quem analisa bastante pacote de rede e meio que é a nossa função, né, a gente vai usar bastante isso aqui e isso aqui vem em boa hora, né, para a gente utilizar este recurso. E também teve alteração no Rules, né? Então, se a gente pegar aqui e vier em Firewall Rules, tem coisas novas aqui, ó. Vamos lá, Firewall Rules. Observe o Firewall Rules anterior, né? A gente tinha a opção de selecionar a regra aqui e fazer algumas opções aqui, tipo copiar ela aqui e selecionar enfim, a interface que a gente fosse editar. Não tinha opção de selecionar mais de uma para inativar, alguma coisa assim, quando você quisesse inativar ou ativar a interface. Era aqui, né? Já na versão nova, observe o seguinte, a gente pode selecionar duas regras, por exemplo, e clicar em toggle aqui, ó, que vai fazer o que? Vai inverter o que a regra está fazendo. Se ela está, na verdade, vai inverter o status da regra, né? Se ela está ativa, vai desativar. E se ela estiver inativa, vai ativar a regra novamente, tá? Outra coisa muito interessante é que a gente consegue clicar aqui e copiar. E aí no copiar a gente diz para qual interface que a gente quer julgar essa cópia dessa regra e converte ainda, né, as informações da regra. Tipo, a gente está convertendo da WAN para LAN, aí ele vai converter tudo onde tiver WAN, vai colocar LAN, por exemplo, né? Então isso vai facilitar muito a gestão do pfSense. Esse X aqui foi adicionado também. Esse X aqui serve para matar os estados referente àquela regra, né? Então, antes a gente tinha que vir lá em filtro de estados, por exemplo, diagnóstico, states, né? A gente vinha aqui, selecionava, digitava IP e tal, e vinha aqui e matava o estado que a gente queria, né? Da conexão. Agora a gente pode vir aqui, olhar a regra que a gente quer, que acha que está interferindo, vem aqui e clica em X e ela vai dar um kill states, ou seja, tudo aquilo que passou por aquela regra ou está sendo permitido por aquela regra, a gente consegue fazer um kill states a partir disso. Outra coisa que foi adicionado também aqui dentro do NAT, por exemplo, né, a gente vem adicionar um port forward aqui, protocolo, né, a gente não conseguiria colocar o protocolo N, né, por exemplo, aqui ó, na versão anterior, a gente não conseguia colocar o protocolo N aqui dentro, né, aqui a gente já consegue colocar o protocolo como N, né? Ou seja, qualquer protocolo que a gente quiser utilizar dentro daquela interface ali. Isso facilita quando a gente sabe a porta, mas não sabe o protocolo. Enfim, a gente quer fazer um NAT independente de ser TCP ou DP, a gente quer fazer esse NAT. Então, é importante essa nova alteração que teve. Outra coisa que foi adicionado e que a gente normalmente acaba não utilizando, né?
foi adicionado algumas opções de status que não tinha na versão anterior. Então, deixa eu carregar aqui para vocês verem status.php. A gente vai ver o status do PFSense, todas as páginas de status que a gente tem. Então, observem que aqui a gente tem pouca coisa relacionada ao disco, né? Não tem quase relacionada a multicast. Já na versão nova, foi adicionado algumas páginas de status novas. Então, a gente vindo em status, a gente tem aqui diversas informações sobre a parte de disco, principalmente a gente está utilizando ZFS e tal, como é que está a geometria do disco. A gente consegue ver isso, a gente consegue pegar bastante coisa de rede aqui. Foi retirada essa parte de PFW, então, porque agora o PFW não existe mais, né, dentro do PFSense, então tá tudo, ficou fácil, né? Então basta clicar aqui e a gente consegue, por exemplo, ver a parte de geometria de disco. E se a gente for descendo aqui, a gente consegue analisar todas as páginas que a gente tiver relacionado ao PFSense ali e status, né? Bom, pessoal, eu acho que era isso, né, que a gente tinha para falar aí sobre a versão 2.7. Ela teve diversas correções, eu diria assim, né? Muito mais correções do que coisas novas na versão 2.7. Então, se você vê que você utiliza IPsec, não utiliza aqueles algoritmos de criptografia que foram descontinuados, se você utiliza OpenVPN com shared key, essas coisas, assim, cuidado na hora de atualizar, né? Então tem que ter muito cuidado. O ideal é fazer um simulado, um laboratório da versão que você tá, tirar uma cópia do seu PFSense, atualizar, para que você não tenha tanto impacto, né? Ao meu ver, correções de segurança sim são importantes. A gente está no mundo hoje, a gente tem diversos ataques relacionados a isso, então é importante sempre estar com o software mais atualizado. Mas acredito que ainda ele saiu agora, ainda tem muitos bugs para serem corrigidos, então tem que tomar bastante cuidado aí na hora de atualizar. Até para falar em bugs, não sei se vocês lembram agora, estava me lembrando, teve um bug na versão anterior, na própria 2.6, né, que foi corrigida através de informações que a gente digitava no shell lá, onde com o Hyper-V ficava lento o PFSense. E até eu li aqui que foi corrigido. Se a gente procurar aqui, Hyper-V, aqui ó, corrigido o erro, né, de suporte à interface e drivers que eram habilitados por padrão, né, e resultavam num throughput muito lento. Ou seja, muita gente utilizava a virtualização em cima do Hyper-V e por esse driver vinha habilitado com esse RSC aqui habilitado, ele acabava deixando o throughput da rede muito lento. Então a gente teve que achar meios, né, de contornar isso na versão anterior, na 2.6, e aí agora já veio corrigido, ou seja, ele vem desabilitado por padrão, o que a gente entende que não vai ter esse problema de desempenho, né, de throughput que a gente estava tendo na versão anterior. Eu sugiro vocês fazerem teste antes de atualizar, mas assim que possível, assim que a gente tiver o reporte de diversas pessoas que já atualizaram ou que se quiseram se aventurar, aí atualizem sim, não deixem para trabalhar com a versão 2.5, que nem eu tenho encontrado muita gente utilizando 2.5, 2.51, que era uma versão péssima, saiu cheia de erro. Então, atualizem, mas aguardem um pouco a questão de erros que podem vir a aparecer nessa versão, tá? É isso então, pessoal. Agradeço vocês, deixe seu like e compartilhem aí para todo mundo ficar ligado aí no que está vindo aí no PFSense, tá? Lembrando que essa versão mais ou menos acompanha a versão 23.01 do PFSense Plus, né? Então, diversas, obviamente, né? Diversas atualizações que tem na versão 23.01 não foram migradas para cá, mas diversos problemas que foram encontrados lá foram corrigidos aqui porque eles são muito similares, a não ser plugins que são Plus, que são adicionados na versão Plus, que provavelmente não estão aqui, vamos dizer assim, que não estejam envolvidos aqui nessa versão, nessa distribuição da versão 2.7. Certo? A gente se vê por aí, até mais.